Olá, primeiro ano, minhas crianças lindas, maravilhosas. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu amo vocês, estou com muita saudade, mas a pandemia nos afasta. Infelizmente, nos afasta. Eu peço que vocês peguem o caderno, o livro, façam anotações, é importante. Vocês estão aí no médio, começando a questão de vestibular, de Enem. Então vamos aproveitar esse momento. Vamos fazer uma revisão sobre a história e a pré-história humana. Beleza, galerinha? Vamos lá, né? Para falar de história, não tem como não falar dela. Ela é linda, ela é maravilhosa. Muito prazer, eu sou História, eu sou a Clio. Pesquisem aí, meus amores, sobre a Clio. Anota aí, tá? Vamos lá, meu povo. Qual é a função da história? Por que estudar história? Que coisa chata, eu não preciso desse povo. Eles viveram não sei quantos mil anos para que esse negócio de Egito, não quero saber. Enganam-se. É muito importante estudarmos a história. A história ela tem uma função vital, que é nos lembrar para que a gente não esqueça do que ocorreu no passado, é conhecer a nossa história. A história ela é uma disciplina cujos limites ela está em constante redefinição, galerinha. Por quê, galerinha? Porque a história, o material de trabalho da história é a civilização. Somos nós, eu, você, nós humanos. Como é que nós vamos saber? Como é que os nossos filhos vão saber do que nós estamos vivendo agora, da pandemia? Quem é que vai contar essa história? Né? Como é que nós sabemos da gripe espanhola? Caso vocês não saibam, nós já tivemos outras epidemias. Eu sei que vocês sabem, vocês estudam. Então, assim, nós já tivemos a gripe espanhola, né? Que não era espanhola. Mas, enfim, nós conhecemos porque tem uma história que conta. Beleza, meu povo? Entendido? Eu trouxe aí a fundação do IHGB como um marco para a nossa história. O IHGB ele é extremamente importante, porque ele foi criado em 1838, justamente porque o Brasil não era mais dependente de Portugal. Nós nos tornávamos um Estado-nação, temos uma história, e precisava-se de um local para guardar essa história, para forjar essa história. Beleza, gente? O IHGB foi criado no Rio, lá era o centro da vida brasileira, por isso que ele foi criado lá, né? A gente percebe. Lá também foi criada escola para educar a elite portuguesa, a elite brasileira, digamos assim, né? Porque assim, o pobre mesmo, ele não pisou muito nesse colégio, não. É o colégio, acho que é Dom Pedro II, certo? Se eu tiver errado, vocês pesquisem e me diz. Tá bom? Então, teve escola no Brasil? Teve, mas ela foi deficitária. Ela foi criada para uma elite, para a pobre, não. Continuando, gente, a história sofreu um desenvolvimento. Ela não é a mesma do século V de antes de Cristo, nem é a mesma do século XV, não. Ela mudou, ela estava em constante mudança, porque o ser humano muda, o ser humano é dinâmico e a história tem que ser dinâmica. Ela começa no século XV, né, com Heródoto, é o pai da história. O Heródoto ele tinha uma preocupação de separar o que era verdade, né, a verdade dos fatos, do mito e da fábula e da lenda, porque essa sociedade elas estavam inseridas nesse mundo. A gente percebe essa narrativa de Heródoto, por exemplo, nas guerras médicas, quando ele vai narrar sobre os persas e os gregos. A gente percebe bem legal essa história. Ela tem uma origem no antigo grego, né, que significa investigação, está relacionado com o substantivo testemunho e o verbo informar, informar-se. Beleza até aí? Só, meu povo, que a sociedade vai mudando, vai se transformando e a história, né, com o advento do modernismo, surge outras formas do historiador analisar, né, do século XVI ao século XX, sendo que o século XIX ele é um século muito importante, porque o 20 é importante, mas o 19 também. Por quê? Porque no 19 nós vamos ter um período chamado de positivismo. Né? O positivismo é onde a ciência se afirma enquanto ciência e a história se afirma enquanto uma disciplina científica. A ciência humana é aí que ela vai para dentro dos centros acadêmicos. Beleza, galerinha? No século XX ela vai sofrer uma ruptura extremamente importante com as histórias dos anais. A história ela já tem, né, uma forma de analisar as fontes, né, no século XVI, e aqui ela não vai estar mais preocupada como no século XVI, somente com a verdade, do que era verdade e do que era falso, bem parecido com o que Heródoto já pensava, né? Mas aqui no século XX ela já passou pelo XIX e no século XX ela vai analisar a morte, como se morre, por que se tem enterro, como o jovem se comporta, a vestimenta, o hábito e por aí vai, beleza? Sem mais delongas, fontes. Quem faz a história e interpretação do passado.
O termo fonte é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. Ele é compreendido como um documento que registra, né, esses vestígios. As fontes, elas podem ser desde artefatos arqueológicos, uma múmia, como um dispositivo eletrônico. Ela está inserida nesse conceito de cultura material e imaterial. A material pode ser um vaso produzido por nós, pelo Egito, por alguém do Egito, e a imaterial pode ser uma música, uma dança, né, como a cultura dos índios. E no século XX a história ela vai ser considerada como fonte. As fontes escritas, as fontes materiais e as fontes orais, beleza? E quem faz a história, né? Até então, no século XIX, por exemplo, estava se preocupada com as grandes narrativas das guerras, dos heróis de guerra, Napoleão, não sei quem, por aí vai. Mas no século XX ela ganha essa dimensão, e eu, você aí, primeiro ano, todos nós, pessoas simples, sem ser celebridade, somos seres históricos, todos somos, né? E sobre a interpretação, que eu posso dizer? A interpretação ela está embasada em 3 pilares, que são os conceitos, a teoria e os métodos. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão compreender muito bem, quando forem fazer o seu trabalho de término de curso, como vocês têm que encaixar dentro desses 3 conceitos, né? Desses 3 pilares, conceito, teoria e métodos. Com a história não é diferente. Eu não posso dizer assim, eu estudei a doença de Chagas no Ceará, certo? Eu encarei toda essa pesquisa de forma científica, né? Eu coloquei ela dentro de uma teoria, eu tenho um método que eu expus durante o meu trabalho e os conceitos, eu usei aí o Sertor. Lembrando, minha galerinha, que nós, né, o historiador, ele tem por obrigação problematizar, contextualizar, não explicar e não só narrar essa história. Ele tem suas subjetividades, mas isso não torna o seu trabalho ilegítimo, muito pelo contrário, justamente por encaixar dentro desses conceitos, né, é que ele vai dar legitimidade ao seu trabalho, certo? E as novas abordagens e o valor da memória, né? Não existe uma sociedade sem memória. A principal função da memória é guardar o que não deve ser esquecido para vocês, para nós, para as novas gerações, certo? Aí eu trouxe aqui 3 exemplos, que é o Holocausto Judeu na Alemanha nazista, vocês conhecem muito bem. Eu trouxe aqui o campo de concentração do Ceará e um outro exemplo, a escravidão. Pensem aí. Por exemplo, o campo judeu. Existe um movimento na Europa que tenta negar o Holocausto, ou então diminuir o seu impacto sobre a sociedade judaica, sobre a sociedade europeia, né? Infelizmente não é possível, porque os alemães, eles guardaram essa história, eles não têm vergonha, eles ano a ano eles relembram para os novos jovens o quão terrível foi o Holocausto judeu, né? A mortandade de milhões de judeus, não só judeus, ciganos, padres, homossexuais, né? Porque o judeu realmente foi num número muito maior. Temos também o campo de concentração do Ceará, e eu peço licença para indicar um livro para vocês, que é o 15 da Raquel de Queiroz. Meus amores, leiam esse livro, ele é maravilhoso. Se alguém quiser, né, me contacta aí, que eu posso dar uma dica de onde adquirir ele gratuitamente. Assim, o 15, a gente vai perceber o que foi os campos de concentração, mas a grosso modo foi uma população do interior empurrada para o centro de Fortaleza, para Fortaleza pelas secas. E aí os governadores, né, a política estabelecida, criou uma política de isolamento compulsório dessas pessoas. Pegavam essas pessoas, jogavam no campo de concentração sem nem uma qualidade de vida. Foi terrível, muita gente morreu, beleza? E a escravidão, tanto do negro quanto do índio, né? Galera, eu queria fazer aqui um parêntese para a gente perceber como é importante a história. Gente, quem não conhece a história da escravidão, ela não é capaz de compreender a política de cotas. Nós só compreendemos a política de cotas, né, as políticas sociais, se nós conhecermos o legado da escravidão. Como a escravidão foi terrível, né? Nós só podemos compreender por que o índio tem direito à terra se nós conhecermos a história da colonização sobre o Brasil. Gente, o índio era dono da terra, os portugueses tomaram a terra do índio.
não é verdade? O africano estava lá no lugar dele, tinha guerra lá, beleza, tinha as guerras tribais entre eles, de igual para igual, né? E esse negro chega aqui, ele é explorado, ele trabalha, toda a riqueza brasileira é do negro, né? Foi o negro que construiu. Então é justo que se tenha uma política de cotas, né? É um assunto bem polêmico, a política de cotas, mas é só para a gente perceber como nós não podemos, nós temos que estudar a história, ela é extremamente importante, tá? Ela é vital, tá certo? E falando em estudar história, a gente precisa compreender, antes da história, o que houve. Uma pré-história é um termo polêmico, eu não concordo com ele, porque, enfim, não vamos entrar nesse debate aqui, né? Mas antes da história tivemos a pré-história humana, né? Que foram aqueles povos que não tinham escrita, no entanto, ressalto, tinham história, uma história linda e maravilhosa. Então, de onde esse povo veio? Como eles entraram aqui? Durante muito tempo, galerinha, essas perguntas foram feitas e são feitas ainda, né? Mas as explicações, elas estavam muito atreladas ao campo mítico e religioso. Não se tinha uma teoria científica sobre isso. Mas a partir do século XVI, aí 17, começam as especulações científicas com o advento da história natural, né? Contudo, apenas no século XIX é que vai ter explicações científicas, que é aquela do Darwin. Lembrando que antes do Darwin alguém já tinha, eu acho que é um Charles também, Charles, como queiram, né? Ele já faz escavações, encontra fósseis, né? Ele é um inglês, e ele já encontra esses fósseis, ele já começa, né, a entender que a história tem aí uma coisa aí legal, né? Aí nós temos essas duas matrizes, que são as mais aceitas. Nós temos o criacionismo e nós temos o evolucionismo. Lembrando que nenhuma é superior à outra, né? Que a pessoa que acredita no criacionismo, ela é uma pessoa sem estudo, burra. Não, muito pelo contrário, certo? E quem acredita no evolucionismo é um ateu, é uma pessoa que não é digna de Deus. Pelo amor de Deus, meu povo, isso não acontece com nós, né? Não acontece. Nós somos um povo bem estudado, formado, e nós não temos esse pensamento. Cada um acredita no que quer, naquilo que... Lembrando que quando vocês for responder no Enem, não é seu ponto de vista, beleza, galerinha? Eu posso perguntar, né, qual é o seu ponto de vista, que defenda ele, mas lá no Enem, no vestibular, né, na UES, né, nos concursos da vida, não é isso, não é isso, beleza? O criacionismo, galerinha, acho que vocês já sabem, ela é de matriz cristã, judaico-cristã, tá lá na Bíblia. Eu aconselho ler tanto quem crê quanto quem não crê, isso é muito importante. O livro do Gênesis, ele narra toda a história da criação, não dá pra gente explorar aqui. Deus criou o homem, Adão e Eva, todas as coisas, né? Criou o dia, a noite, separou as águas, as terras, né? Muito interessante. E o evolucionismo, né? Que é aquela que eu já falei, do Darwin, né? Tem uma outra história, como que o homem ele vai evoluindo ao longo dos séculos. Essa evolução, ela não é igual, ela vai acontecendo, ela tem ruptura e por aí vai, certo? É o livro A Origem das Espécies, beleza? Eu trouxe mais duas teorias criacionistas, né, pra gente ver aqui, legal, que a grega, que foram os deuses titãs que criaram o humano, que criaram a vida na Terra. Para os gregos foi os deuses Eptemeu e Ptolomeu. Ele criou um homem assim, Eptemeu criou um homem feio, sem vida, do barro, não era legal. Aí, por compaixão, seu irmão Prometeu, ele vai roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Olha que legal, que interessante. E tem também a outra teoria, que é a criação da raça humana. A solidão de uma deusa, ela estava lá sozinha, triste, dona do espaço que ela estava lá, né, que eu não sei qual é, e ela se olhou na água, se achou linda, maravilhosa, como eu, como vocês. E ela disse, quer saber, eu vou criar vida nessa terra igualzinha a minha imagem e semelhança. Eu trouxe isso aqui que eu achei legal, eu não vou mentir, eu ri quando eu li, né, que tem um teólogo que ele fez um cálculo aí, e ele disse que Deus criou o homem no dia 23 de outubro, olha aqui o ano, né, tudo muito bem calculado, foi um domingo, né, que ele criou a vida, e depois, na sexta-feira, no dia 28 do mesmo mês, ele criou Adão e Eva. Eu fiquei bem curiosa como foi que ele fez isso, né? Se vocês conseguirem fazer esse cálculo com um professor de matemática, me digam. Abrindo um parêntese, galera, eu gosto sempre do que eu encontro por aí, que às vezes não está no livro, eu trazer.
que é a Sociedade Criacionista Brasileira, a SCB. É bem interessante, vocês podem entrar no site. Quem se interessa, meu povo, mais uma vez, é apenas conhecimento, informação. Tá? Existe, eu achei legal porque eles começam a explicar o criacionismo, né? Colocar o criacionismo dentro da ciência, não é só dizer assim, Deus criou e pronto, né? Então é bem interessante, já existe há 50 anos, a sede é em Brasília e já tem em vários estados. Vamos aqui passar para outro ponto. Para a periodização da pré-história. Essa pré-história, ela tem marcos aí, são polêmicos também, são criticados, principalmente os dois primeiros aí, né? Você vai encontrar, eles podem encontrar em prova, em vestibular, em concurso, então é importante a gente falar que existe essas três divisões. A primeira, né, que é a Idade da Pedra, do Bronze e do Ferro, é de 1820. A segunda, né, ela é de 1865, que é o Paleolítico. A Idade da Pedra Antiga, o Mesolítico da Pedra Intermediária, eu acho, e o Neolítico, que é a Pedra Nova. Lembrando que aqui vai se encerrar a pré-história aqui no Neolítico. Aí passa para a Idade dos Metais, o cobre, o bronze e o ferro. São esses marcos, são bem criticados. O nosso material, né, o material que vocês estudam aí, de acordo com esse nosso livro, o marco inicial foi o Paleolítico. Ele se iniciou com a primeira espécie do gênero Homo, tá certo? Aqui é Sá, viu, meu povo? Por favor. Lembrando que esse desenvolvimento aqui, ele não foi igual para todos, ele não é cronológico, inclusive esses dois últimos aqui, eles coexistem, tá, beleza? Então, lembrando que foram em ritmos diferentes, não é esse tempo cronológico, bem bonitinho, direitinho. E sobre a origem do homem aqui, na nossa América, né? Vamos firmar nossos pés aqui, na América. Existem duas teorias, né? De onde o americano veio, esse índio que o português encontra aqui, o maio, o asteca, né? De onde é que esse povo veio, né? E aí existem essas teorias aí. A primeira foi a de Clovis, que diz que foi há 13 mil anos atrás, o homem vinha da Ásia pelo Estreito de Bering no período da glaciação. Em 1970, alguém vai lá e diz, não foi. É bem anterior, né? Encontraram-se inclusive no Brasil, né, novas descobertas que indicavam a presença humana anterior à teoria de Clovis. E por último, né, século XXI, está tendo um acirramento, né, se intensificou cada vez mais esse debate acadêmico e científico, que a Neide Guidon, ela disse que a presença humana ela está há 80 e 70 mil anos, né, principalmente nas escavações aí no Parque Nacional da Capivara. E a pré-história brasileira, a nossa pré-história brasileira, né, nós tivemos dois períodos, Pleistoceno, né, que é bem interessante esse período porque os fósseis mais antigos foi encontrado em Minas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. É desse período, né, que em 1970 encontraram o fóssil mais antigo, que é a Luzia, que deram o nome de Luzia, né, era uma mulher, ela não tinha esse nome, é claro, para homenagear um outro fóssil antigo, né, aí dos nossos ancestrais encontrado na África. Infelizmente, a pobre da Luzia foi queimada aí no museu, parte, mas já está sendo restaurada, acho que já foi restaurado. Tivemos o Holoceno, que ele está subdividido em dois grandes períodos, que foi a cultura pré-ceramística e a ceramística, que uma é a evolução da outra, beleza, galera? Vamos sair da América e vamos para o outro lado. Nós vamos agora para a região entre rios, para a Mesopotâmia, as civilizações do Nilo. Não dá para ver todos, vamos só pincelar aqui. E a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, esses povos, eles se desenvolveram nesse local chamado Crescente Fértil, né? Era uma área de agricultura, tinha uma sociedade muito complexa, né? Conhecida como o berço das civilizações. É de lá, né? Eles desenvolveram a escrita, né? É uma civilização bastante importante, né? Que até hoje se estuda sobre ela. É uma civilização teocrática, né? Ou seja, né, o rei, o faraó, sei lá, o imperador, ele era o centro de tudo, ele era o Deus na terra. Os povos que habitavam a Mesopotâmia ao longo dos séculos foram esses, beleza? Entre eles os assírios, caldeus, né? Para saber dessa história, nós temos aqui o Código de Hammurabi, foi do primeiro império babilônico, né? A escrita cuneiforme, lembrando que essa escrita foi para uma elite, os escribas, a escola, que era Eduba, foi para esse povo. Tivemos a importante biblioteca do Império Assírio. A religião e a ciência aqui estava tudo junto e misturado, tudo atrelado.
Tinha uma divisão social de casta muito bem definida, lembrando aqui, né, que tínhamos os escravos, e não é, no mundo antigo, não a escravidão não é, meu povo, pela questão da cor da pele, tá bom? A civilização egípcia, até hoje, ela encanta e, ao mesmo tempo, ela é curiosa, não se consegue ainda entender, por exemplo, como algumas pirâmides foram construídas, né? Como é que o Egito ele passa de nomos, pequenas tribos para esse império, né? A primeira dinastia deles foi com o rei Menes, ele unificou o Alto e o Baixo Egito, né? Era uma civilização onde o faraó acumulava tanto a função política, administrativa e religiosa, né? Eram politeístas, acreditavam na vida após a morte. A escrita estava muito atrelada à questão religiosa, certo? É a sociedade de castas, como eu já falei. Existia o sistema de servidão coletiva. Tínhamos também nessa região a Núbia, é uma civilização muito interessante. Eu vou abrir aqui de novo um parêntese. Eu vou postar na nossa plataforma Renascer o link sobre o reino de Kush. É um documentário muito interessante, curtinho, mas que vocês vão amar. Não vou contar o que aconteceu com ela no final das contas. Mas era uma civilização mais... Eu vou contar o comecinho. Ela era mais antiga que os egípcios. Ela tinha uma posição estratégica. Ela estava ali conectava a África subsaariana com as zonas mediterrâneas ali, controladas pelo Egito. E ela tanto facilitava. Era uma região estratégica. Eles tanto facilitavam trocas culturais como comerciais, né? Era o reino Kush, era um poderoso império dos reis da dinastia negra. Mas, infelizmente, esse povo, eles meio que, os egípcios, se sentiam ameaçados ali por eles, né, digamos assim. Aí ele resolveu, o faraó, um belo dia amanheceu assim, meio de TPM, não sei se alguém brigou com ele, e ele resolveu, infelizmente, dominar a civilização Kush, certo? Foi em 1580, começou esse domínio, durou 500 anos antes de Cristo. No século 17, a situação se inverte e o faraó vai ter um faraó Kush, um faraó negro. Ele governa 100 séculos, né? O Egito faz aliança com eles devido às invasões que eles vêm sofrendo, né? Lembra que eu falei que foram diversos povos? Infelizmente os assírios dominam o rei Kush, o faraó Kush, humilha, maltrata, empurra eles e eles vão para uma região que chama-se Meroé. Lá eles se reorganizam, mas tem ainda, né, alguns... eles conservam a cultura, principalmente egípcia, tem as tumbas e etc. Eles se reorganizam, se restabelece novamente, vai ter uma rainha linda, maravilhosa, ela vai inclusive negociar aí com os romanos, beleza? E o resto eu não vou contar, vocês vão ver no documentário, tá? Eu agradeço, obrigadão de coração. Até o próximo encontro, nós vamos ver um pouquinho da Índia e da China. Quero encerrar com essa música da Mãe África, linda, maravilhosa. A música se chama África, do grupo Palavra Encantada. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem de gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa do mundo do Atlas da Vida. A África fica na África que fica lá e aqui. A África ficará. Um beijo, eu amo vocês, muita saudade. E os exercícios, quando Titia Marlúcia voltar, quer ver os exercícios, beleza? Eu amo vocês, vão na plataforma agora e no chat. Tchau, tchau.